Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Desde já eu quero agradecer pela presença de todos vocês aqui no canal. Muito obrigada e vamos lá para mais um conteúdo. O narcisista, ele testa a sua vida a todo tempo, o quanto você está disposta a investir o que você tem de melhor para ele. O narcisista, ele testa a sua alma. Então entenda que narcisista usa a todo o tempo, veja bem, estratégias para prender e aniquilar a alma dessas vítimas, roubando-lhes, o direito delas viverem felizes, porque tudo que uma pessoa merece e deve ter é a sua própria vida, é a sua felicidade, é você viver bem em plena paz. Então ele vai o quê? Trabalhar para que você perca você de você mesma. Eu estou falando de vida, paz, alegria, coisa que o narcisista não conhece. O narcisista sabe que o que você carrega dentro de você é divino e isso vai transbordar em outras pessoas. E isso para ele é afrontoso, é confrontoso, ele não pode aceitar isso. Ele precisa fingir o tempo todo para ser aceito, enquanto você nunca precisou fingir quem você nunca foi para estar na vida das pessoas. Você é original. Você é genuína. Então entenda que o que a vítima doa para o narcisista, eu quero que você entenda isso aqui. O que a vítima doa para o narcisista é exatamente aquilo que ele vai pegar e na hora exata ele vai usar isso contra ela. Entenda que você nunca foi o problema do narcisista. O transtorno do narcisista é um problema dele, não é um problema seu, é uma responsabilidade dele, não é responsabilidade sua. O narcisista é isso, ele não sabe ser outra coisa. E ele vai usar tudo exatamente contra essa vítima, o tempo todo. E mesmo estando ali do seu lado, ele vai usar isso contra você, ele vai provocar você, ele vai tentar transferir para você a raiva, o ódio, a tristeza, a angústia, a decepção, principalmente a decepção que ele tem, que ele carrega com ele. Porque tudo isso está nele. Então, se torna pesado para a vítima carregar. Ela se sente carregando um fardo sozinha porque ela não tem um parceiro, ela tem um agressor. Ela tem um agressor psicológico, um agressor emocional, um invasor de vidas. Então, gente, tudo que a gente confronta nos salva a gente mesmo. Se você está vendo essa situação e você bater de frente para confrontar isso aí, você vai confrontar da melhor maneira possível. Você vai confrontar dando as costas. Confronta, você se salva, você vence. Então, conheça a verdade e ela te liberta. Ela nos liberta. A sua liberdade vital, ela é só sua. E é essa liberdade que incomoda o narcisista. Ele só conhece escuridão, ele só conhece caos. Então veja que todo narcisista, quando ele quer prender a sua atenção, ele vai tocar primeiro no seu psicológico e na sua alma, passando pelo que você sente. Ele vai sempre passar pelo que você sente e tornando a sua mente, ou seja, a mente da vítima, enfraquecida ao ponto dela não ter outra ocupação para a mente dela, a não ser se preocupar com isso. E essa é a intenção do narcisista. Então, cada vez que ela enxerga mais o narcisista, ela está enxergando menos quem ela é. Quero que você entenda isso aqui. Narcisista, ele vai prendendo a vítima mentalmente a ele cada vez que ela dá importância para o que ela está vendo
ou ouvindo dele. Entenda que ele vai entrando na sua mente para te ver crendo, apostando somente nele, descredibilizando você de você, da sua própria pessoa. Porque quando você dá crédito para ele, você se perde de você. E você está dando crédito para uma pessoa que nunca esteve ali, veja bem. Isso é importante você analisar. Narcisista nunca está no lugar que você está vendo ele. A vítima vê ele naquele lugar, mas ele nunca esteve ali. Estava só ditando o jogo sujo, dando as regras o tempo todo. Então entenda, o narcisista começa todo o trabalho interior na vítima, onde ela vai desaparecendo dela, da vida dela, e começa agora a aparecer na vida dele e viver para ele. Então eu quero que você entenda o processo que eles fazem para manter uma vítima presa a uma mentira que é deles, que eles vivem. E começa a ver essa vítima agora vivendo para ele. Essa é a intenção do narcisista. Como assim sua luz, seu brilho, seu sorriso, sua clareza, tudo isso aí que é seu some. Você desaparece para ele aparecer. Agora é ele que aparece. Ele usa a sua força, que é só sua, para dizer para você o quão fraca você é. O narcisista quer controlar os seus passos. Os seus passos. E fazer com que você se sinta medo até da sua própria sombra. O narcisista, ele muda quem a vítima é para o que ele faz e sente. O que ele faz e sente que deve ser feito e deve ser sentido é o que ele quer que a vítima faça e sente. Tudo muda o tempo todo. O narcisista quer ver você buscando, por isso que ele provoca essa mudança, por algo que nunca existiu nele. Você está entendendo, gente? O tamanho da profundidade, o tamanho da loucura, ele faz a vítima buscar por algo que não existe. Para o narcisista só tem graça se ele tiver o controle. Se ele tiver o controle. Se ele tiver o poder para dominar você. Tem graça, controle, ele quer controle. Então, você aprende que o que você enfrenta hoje, você vai superar pro resto da sua vida. O que você consegue travar hoje vai estar resolvido pro resto da sua vida. O seu limite é importante. Você supera isso para sempre e nunca mais você volta para o mesmo lugar. Ele sabe que a vítima, né? Todo narcisista sabe que a vítima valoriza o amor. Ele sabe. Tá? É finge demência, mas ele sabe. Sendo que eles não conhecem o amor. Esse amor ele desconhece. Então observa que o narcisista ele consegue ficar em silêncio com você dentro da mesma casa, gente, até 6 meses, pelo amor de Deus, de onde isso é normal? Isso nunca foi normal. Sem falar, sem te perceber. Estou falando aqui de depoimentos profundos que eu já peguei. Sem te perceber, sem falar com você, sem te tocar. Sem te tocar. Como se você fosse o problema da vida dele. Sem te olhar nos olhos, ele foge de olhar nos seus olhos. Ele foge de ficar perto de você, literalmente. Ele fica literalmente morto. E até te observando de longe como você está. Ele precisa te observar. Porque ele precisa ver em você a angústia do desprezo que ele está te dando. E ele se alimenta disso. Porque o narcisista, ele tem a alma podre nele. Ele se alimenta disso. Então, na mente dele, quando ele olha e vê a vítima angustiada, ele agora fala com a mente dele: eu estou esmagando o que ela tinha de melhor nela. Você está entendendo? Você tenta explicar para o narcisista
o que você não fez, porque na maioria das vezes é isso que acontece. Eu vou tentar conversar, eu vou tentar dialogar, eu vou puxar assunto, eu vou jogar um... Não, ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir porque naquele momento ele está programado para ele fingir que você não existe. Então ele não puxa conversa porque ele não vai te ouvir. Não sabe. Ele não sabe. Então a vítima quer conversar sobre algo que ela não fez. Ela quer explicar que aquilo não é culpa dela, mas não adianta ela falar. Ele não vai entender, ele não vai ouvir. Ele só quer que você receba isso como culpa, como punição. E ele te ignora e te ignora e finge que não está te enxergando cada vez mais profundo. Por que ele faz isso? Porque ele não sente nada. Ele sabe que isso leva você a se sentir a pior pessoa do mundo, mas ele nele não sente nada. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem nova vítima lá fora, para ele falar, para ele sorrir, para ele sugar, descarregar nela o caos, que ele vive de caos em caos, de rua em rua, de pessoas em pessoas, de endereço em endereço, de destruição em destruição. Ele tem uma nova pessoa para descarregar. É isso. E esse é o comportamento de um narcisista. Esse é o comportamento de uma pessoa narcisista. Matando uma e dizendo para outra que ele tem muita vida para oferecer, sendo que ele desconhece até o que é vida. Ele não sabe viver. E não tenta entender nada do que vem dele, porque tudo que ele quer é que você se sente confusa. Porque tudo que o narcisista sabe fazer na vida é isso aí, gente. Agressão psicológica, agressão emocional, tortura psicológica, tortura emocional, enfraquecimento espiritual, desprezo físico, pega o sentimento da vítima que ele sabe que ela sente e coloca na lama. Bicho só sabe fazer isso. O narcisista, ele quer ver a vítima rastejando para ouvir um oi dele. Você não tem noção, gente. Me escuta, por favor, em nome de Jesus. Ele quer ver as vítimas rastejando para ouvir um oi dele. Se dali nunca veio nada. Mas ele só fala quando ele quiser. Tá? Quando ele quiser. Como eu disse agora há pouco, ele consegue conviver dentro da mesma casa com uma pessoa até 6 meses sem dirigir uma palavra a ela. Doente. Pelo amor de Deus, é doença. E quando chega para você que se faz de vítima e chora, teatro, minha filha, teatro. Tem lágrima ali não. Ele sabe que ele silenciando para você, ele tira a tua força. Ele sabe. Esse silêncio covarde dele que ele usa com todas as vítimas, vai continuar usando com qualquer pessoa. Porque ele jamais deseja te ver bem. Você acha que o sumiço de um narcisista é normal? O sumiço dele, gente, é proposital. Para tirar a sua paz. Narcisista tem e carrega com eles o talento. Mas não é talento desses normal, não. Eles carregam dentro deles o talento do mal e para o mal. Para a crueldade. Para a crueldade. Talento do mal. Narcisista apaga você quando você está 100% voltada para ele. Quero que você entenda isso aqui. Se a sua mente, a sua ocupação, o seu tempo não estiver voltado para ele 100%, ele não consegue balear você. Então você precisa ser para o narcisista uma fonte seca, uma fonte sem água. Tem que se tornar para ele uma pessoa que ele não consegue mais acessar o seu sentimento. Para ele, você precisa ser essa pessoa. Porque na mente dele, você tem que sofrer para ele viver. E você tem que sofrer sem falar nada. E ainda deseja ficar dando atenção para ele.
Ele quer ver isso. Eu quero ver essa vítima ficando, decidindo ficar e ainda dando atenção para o que eu estou fazendo com ela. Você está me entendendo? Então, toda vez que a vítima doa mais de si para o narcisista, mais controle ela está dando para ele. O narcisista tem mais controle sobre ela. Ele observa e vê. Ela ainda me notou, me observou, me respondeu. Oi, me mandou um oi, me respondeu, me mandou uma mensagem. Pô, sentiu tal coisa. Ele te lê, ele lê o teu comportamento. Ele quer ser visto o tempo todo com a palhaçada dele. Notado, quer ser enxergado no poço do mal porque nunca aprendeu a fazer o bem. Endeusamento. Ele quer ser endeusado. Glorificado seja ele. Que o resto se dane. Deus que me perdoe. Só que não merece lugar de honra nenhum na vida de ninguém. Porque primeiro toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus, aquele que nos mantém em vida, com vida e para ele. Então o narcisista tem comportamento de um doente mental o tempo todo. Observa que você vai ver. Observa comportamento de um doente mental o tempo inteiro. O narcisista precisa desestabilizar você, enfraquecer você, roubar a sua visão de quem você é. Veja bem, precisa roubar a sua visão de quem você é, para você ser uma pessoa que ele deseja que você seja. Não tente entender nada. Não dá para entender o narcisista. Não dá para compreender o narcisista. Você nunca sabe o que vai vir dali depois. Porque ele só sabe fazer isso. Ele só sabe jogar com os sentimentos da vítima. E quanto mais ele joga e a vítima está no jogo, mais presa ela se sente diante do narcisista. Para que você seja para ele, por que ele precisa te manter presa? Para que você seja para ele a pessoa que ele mesmo está moldando. Ele está moldando uma pessoa como se ele colocasse uma corrente nela, um chip nela, um controle nela, que ela fosse fazer somente aquilo que ele quer que ela faça. E isso debaixo de torturas. Você fraca, ele forte. Você presa, ele solto. Você perdendo, ele ganhando. Você parada, ele mostrando o resultado para todos os lados. Você triste, ele falante, a ponto de todo mundo acreditar nele. Só você sabe que aquilo ali não é verdade. Esse é o resultado que o narcisista mostra da porta para fora. Da porta para dentro, quem conhece o demônio é quem convive com ele. Deus que me perdoe. Eu não gosto desse nome. Detesto esse nome. Ele é sujo. Então veja bem, né? Se torna aquele ser falante para todos, menos com você. Com você ele consegue ficar até 6 meses sem falar. Claro, tem outras pessoas para usarem. Então entenda, você olhando para ele, você está deixando de olhar para você. Eu quero que você entenda isso, por favor. Desvie o teu olhar dele, comece a olhar para você. Porque o narcisista, ele joga, controla, manipula. Manipula, controla e joga o tempo inteiro. Entenda o jogo dele. E vira essa mesa de uma vez por todas, sem dizer uma palavra. Porque o ser trevoso, eles colocam vítimas na fila de espera, gente. Pelo amor de Deus. Eles colocam vítimas na fila de espera. Tipo, hoje eu quero falar com você. Ele vai e fala. E a vítima faz o quê? Para aliviar o que ela sente, ela vai e responde. Eu quero ver se ele decidir falar com você hoje, você disser, estou ocupada, não posso te responder. Ou você nem diz, apenas não responde. O jogo começa a virar. Tipo, mais ou menos assim,
Amanhã eu quero humilhar você. Ele vai lá e humilha. Você está entendendo? Hoje ele dá uma migalha e amanhã ele humilha. Tudo isso porque a vítima deu o tempo dela para ele. Ela emprestou o ouvido para ouvi-lo. Então tira o tempo dele. Não dá tempo para ele ter tempo com você. E invista esse tempo em você. Seu tempo é precioso. E você está resolvendo as suas coisas, não as coisas dele para ele. Você não é funcionária dele. Ali nunca teve nada. Ele só desarruma um ambiente e bagunça uma mente. Entenda isso. Só bagunça. Ele só bagunça a cabeça das vítimas. Ela tentando arrumar e ele jogando mais lama. Até que isso vira uma canseira e ele entra com o descarte. Você está entendendo? Quando ele percebe que ela já está numa canseira esgotada, ele agora entra com descarte, porque ele já está com uma nova vítima, investindo numa nova pessoa. Descarte esse, que ele vê na cara da vítima, né? O quão ela está sofrendo. E ele sabe que ele é o causador desse mal. Venha com essa dizer para mim que o narcisista, coitadinho, não sabe o que está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele não come merda e nem rasga dinheiro, então ele sabe o que ele está fazendo. Ele é um doente mental do mal. Tem pessoas que dizem que ele não é doente mental. Para mim é doente mental. O jogo que ele faz com uma pessoa, para enlouquecer uma pessoa a ponto de, se ela não se cuidar, ela ir parar num sanatório, ele é um doente mental. Entendeu? Ele sabe o que ele está fazendo, porém ele faz propositalmente. Tirando a beleza da vida da vítima. Tira toda a beleza. Apaga a luz. Então você precisa se revestir da autoridade de Deus. Se revista da autoridade divina. E corta qualquer sentimento emocional, psicológico, sentimental, que te leva a sofrer pelas ações dele. Corta isso pela raiz. Você não vai mais sofrer pelo que ele faz. Sofra por qualquer coisa, menos pelas ações dos outros. Porque é disso que o narcisista vive. É disso que o narcisista se alimenta. Ele se alimenta da dor que ele te causa. Daquilo que ele olha e vê que está dando resultado, que está causando em você. O prazer do narcisista é manter você cativa, presa nele o tempo todo, sem buscar uma nova vida para você. Não negocie a sua paz.